Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? A paz de Cristo, sejam bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra do coração de Deus para nossas vidas que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 e versículo 13. Vamos já, então, abordar esse assunto. Em 1 Samuel 16, 11, Jessé, o belemita, ele diz para o profeta Samuel, quando o profeta Samuel questiona ele sobre se ele teria mais filhos. Então Jessé, o belemita, responde: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Veja bem, da mesma forma como Jessé, o belemita, ele estava tendo uma dificuldade para valorizar o seu menor filho, Davi, da mesma forma como Jessé, o belemita, estava tendo uma dificuldade para valorizar o potencial, a grandeza do projeto que havia para a vida do seu menor filho, Davi, nós também, da mesma forma, muitas das vezes, nós temos uma certa dificuldade em valorizar o processo que nós estamos passando aqui na terra. Veja bem que Jessé, o belemita, não consegue valorizar o potencial que havia na vida do seu menor filho, Davi. Nós, muitas das vezes, também temos essa certa dificuldade em não conseguir valorizar o processo que nós estamos passando aqui na Terra. Isso porque nós não estamos conseguindo ver se cumprindo o propósito. Porque nós queremos o propósito, mas não queremos o processo. E entenda uma coisa muito interessante, uma semente, quando ela é lançada na terra, ela é um processo. Quando ela se torna uma árvore, promessa, e logo em seguida, quando se torna uma árvore que gera frutos, propósito. Então entenda uma coisa, dentro da igreja vão existir muitas pessoas que vão ser a vida inteira semente, ou seja, um processo. O processo é difícil? É árduo? É amargo? Muitas das vezes? Mas nós temos que romper. E tem pessoas que vão ser sempre semente, ou seja, processo. Por quê? Um dos motivos. Sabem que Deus os colocou no processo, mas se revoltam contra o processo, se rebelam contra o processo, amarguram contra o processo. Ou muitas das vezes também sabem que Deus aplicou o processo, porém não entendem o processo e muitas das vezes desistem. Agora existem muitos dentro da igreja que vão ser árvores. Já viu uma árvore alta, grande, imponente, cheia de folhas, admirável, só que não produzem. Lembra que Jesus chegou até uma figueira que era também vistosa, cheia de folhas, mas quando ele procurou frutos não achou e amaldiçoou a figueira? Existem muitos cristãos também dentro da igreja que são árvores, ou seja, são promessas. Eles têm a promessa, mas eles nunca produzem. Então não adianta eu ser uma árvore cheia de folhas, bonita, se eu não produzir. E agora existem aqueles que dentro da igreja que são uma árvore frutífera, ou seja, propósito. Eu dou fruto. Então, o desejo de Deus é que nós venhamos produzir frutos aqui na terra. Por que muitas das vezes nós vemos então pessoas que estão dentro da igreja e percebemos que Deus tem uma grande obra missionária, mas isso nunca acontece. Você nunca vê a pessoa desenvolver. Porque essas pessoas, elas estão... vamos dizer que elas têm mais paixão pela zona de conforto do que pelo propósito. Estão mais preocupadas em se encaixar do que sobressair. Então, se a pessoa amar mais a zona de conforto dela, a mesmice, viver o cotidiano do dia a dia, e não se aplicar,
e não realmente pagar o preço e renunciar a muitas coisas, ela nunca vai ver o propósito se cumprindo. Campeões renunciam, campeões fazem coisas que odeiam para alcançar coisas que amam. O teu propósito muitas das vezes vai parecer insignificante, mas você às vezes tem que fazer coisas que você não gosta, que você detesta, para alcançar realmente coisas que você ama e almeja. Então, muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja e você não vê a obra acontecer porque elas estão assim, focadas muito mais na zona de conforto, viver o dia a dia sem pagar o preço. E Deus, Ele requer resistência, mas Ele também respeita resistência e depois Ele recompensa a resistência. A sua resistência o qualifica para o trono. Então, Deus vai sempre requerer resistência de cada um de nós na batalha, na luta do dia a dia. Mas Ele vai respeitar essa resistência também. Ou seja, se a pessoa quiser abandonar, quiser virar as costas, Ele não vai forçar, Ele respeita resistência. Agora, se você continuar, Ele recompensa a resistência. A sua resistência qualifica você para o trono. Você pode estar a 2 passos do palácio. Não desista. Mas muitas das vezes o que falta em nós é como Jessé o belemita diz, ainda falta o menor. Quem sabe para se cumprir o propósito de Deus na sua vida, ainda falta, aliás, você reconhecer que você é orgulhoso, orgulhosa, ainda falta você reconhecer que você está sendo soberbo ou soberba, ainda falta você reconhecer que é Deus que está aplicando esse propósito. Ainda falta você reconhecer que Deus está no controle desse propósito. Como disse Jessé o belemita, ainda falta o menor. O que falta para o propósito começar a se cumprir na sua vida? Quem sabe ainda falta você continuar ouvindo a voz de Deus. Ainda falta você realmente se entregar completamente para esse propósito. Veja que Jessé o belemita, ele não acredita no potencial que há para a vida oh meu Deus do céu, de Davi. Ele não acredita no projeto de Deus para a vida de Davi. Muitas das vezes, até dentro da sua casa, muitos não acreditam no projeto de Deus para a sua vida, a grandeza do projeto de Deus para a sua vida. Muitos olham para você e não dão nada. Não acreditam que Deus é na sua vida. Não acreditam que Deus te escolheu. É isso que acontece aqui. Jessé o belemita repudia o seu filho, rejeita. O deixa de lado. Eu vi um pregador renomado dizendo o que eu vou dizer aqui, eu achei muito interessante. Você vê ali que o profeta Samuel, ele faz com que os 7 filhos de Jessé passem por ele. E o pregador renomado disse assim, quem não tem unção, quem não tem a chamada divina, passa. Mas você vê que Davi estava lá no pasto, mas ele permaneceu. Deu para você compreender? Muitas das vezes nós não vamos compreender que aquilo que Deus planejou para nós, aquilo que Deus tem para entregar, Ele vai entregar em nossas mãos. E o que é meu, e não vai de alguma forma ajustar em ninguém. Veja que as armaduras que Saul queria dar para Davi lutar não lhe serviram. Da mesma forma, a unção que havia para ser derramada sobre a vida de Davi era uma medida para ele. Não teria como ajustar em nenhum dos outros 7 filhos de Jessé, o belemita. Então o que Deus tem para a sua vida e para sua vida vai ser entregue em nossas mãos e não em mãos diferentes. Você pode ver também, em 1 Samuel 16:11, que o profeta Samuel exorta a Jessé o belemita. Veja que ele diz assim, nós não nos assentaremos até que ele venha até nós. Eu acredito que Jessé o belemita já tinha falado para os seus 7 filhos sentarem na mesa, estava fazendo um convite para também o profeta Samuel se assentar. E você sabe que quando você chama alguém para se assentar, você está dando uma devida honra
você está tendo um certo respeito por essa pessoa. E o profeta Samuel não aceitou, disse, ó, nós não nos assentaremos enquanto Davi não chegar até aqui. Então, muitas das vezes as pessoas não entendem que a honra que Deus tem para entregar é para ela e ela não vai perder isso. Em outras palavras, era isso que o profeta Samuel estava dizendo, olha, a honra que Deus tem para entregar não é para nenhum dos seus 7 filhos, Jessé, também não é para você. A honra que Deus tem para entregar é para aquele que está lá, cuidando das ovelhas, do pasto. O que Deus tem para a sua vida é para a sua vida, não ajuste ninguém, não vai ser entregue nas mãos de ninguém. Tem pregadores que dizem, olha, você não veio na casa de Deus ontem, foi uma bênção, olha, o fulano recebeu vitória, ciclano foi avivado, o outro foi restaurado, você perdeu a tua bênção, você perdeu a tua vitória, que nada. Davi não perdeu a bênção dele, Davi não perdeu a promessa dele, ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas, ele não estava dentro da tua casa. Mas aí quando o profeta Samuel chega ali, sabe que ele não está ali, não vira as costas e vai embora, e diz que ele perdeu a oportunidade, não, manda chamar ele. Então o que é seu vai ser entregue nas suas mãos. Ninguém pode tomar posse daquilo que é seu. Foi isso o que aconteceu aqui. E aí acontece também, você pode conferir aqui, que o profeta Samuel unge a Davi no meio de seus irmãos. Eu sempre prego, e outros pregadores também pregam, que nós não devemos contar os nossos sonhos, contar as nossas vitórias, falar da forma como Deus se revela nas nossas vidas, a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão, os projetos. Mas aqui nós vemos Deus revelando no meio dos irmãos de Davi, do seu pai, a grandeza do projeto que ele tinha na sua vida. Está ali falando ele falou do seu sonho para Davi, ser rei. Ali ele mostrou para todos que ele era na vida de Davi, que ele estava exaltando Davi, que havia uma unção na vida de Davi, que havia um projeto da vida de Davi. Então entenda uma coisa, Davi não precisou pronunciar nada. Ei, vocês me humilharam, eu estava lá no pasto, eu sou menor da casa, ninguém me valoriza aqui, mas tem uma unção na minha vida, olha, eu estou me ungindo rei, eu sou especial, Deus tem uma obra na minha vida. Não, ele não precisou pronunciar, ele não precisou falar, foi Deus que falou por ele. Em outras palavras, Deus esfregou na cara de todo mundo ali e mostrou que ele era Deus da vida de Davi. E a ocasião pedia isso porque Jessé e Belemite estavam rejeitando, seus irmãos o rejeitaram, ninguém o chamou para estar ali. Então Deus ele tinha que esfregar na cara de todo mundo que ele era na vida de Davi. E quem sabe Deus pode estar fazendo isso na sua vida, através dessa mensagem. Ele pode estar falando com você, que muitos podem te rejeitar, até a tua família, mas Deus vai esfregar na cara de todo mundo que ele é na sua vida, que tem uma unção na tua vida, que tem um chamado, que tem um propósito, que vai te exaltar, que vai te colocar em lugares diferentes, que vai dar peso ao seu nome. Foi Deus que fez isso, e Deus às vezes ele faz isso. Deus às vezes ele age dessa maneira. Não precisamos nós falarmos, não precisamos nós lembrarmos. Ele fala, ele diz quem somos nós nele, o que ele quer fazer com nossas vidas e vai fazer. Ah, mas ali ficou todo mundo com inveja, com amargura, mas e daí? Quem falou foi Deus, quem pronunciou foi Deus, e ele garante. Quando eu falo, quando eu espalho, quando eu conto os meus sonhos, quando eu conto o que Deus quer fazer com a minha vida, eu posso pagar um preço de retaliação. Mas quando Deus quer evidenciar, quando Deus quer mostrar, ele faz em público, na frente de todo mundo, ele mostra quem você é. Apesar das pessoas estarem te rebaixando, te reduzindo, Deus ele faz isso. Deus, ele é por você. Deus ele tem algo na sua vida. Fica no óleo e Deus vai te surpreender.